Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Cleide, você está no canal Corsário. Hoje eu trago um convidado, o Fabeta. O Fabeta abandonou Portugal e decidiu virar mineiro, né? E por um bom motivo, ele arrumou uma mineirinha, né? Queijo, goiabada, né? Então, essencialmente nós vamos falar sobre isso, né? Sobre queijo e goiabada? Não, vamos falar sobre jumentos na Bíblia. O Fabeta tem estudado sobre o tema e ele vai compartilhar com a gente esse conhecimento. Mas fala aí, Fabeta, se apresenta. Todo mundo já te conhece aqui, mete bronca. É verdade, né? Faz tempo que eu não apareço nos vídeos. Eu quero saudar a todos com uma boa noite, uma ótima semana a todos. Faz tempo mesmo que eu não apareço aqui. E hoje, por acaso, comi goiabada. No caso, foi bolacha com goiabada. Comi também, bebi também, no caso, suco de uva integral, coisa que eu não bebi há muitos anos mesmo. Minha esposa fez uma surpresa para mim. Então, eu estou há um tempo pesquisando sobre esse tema, porque, pronto, as pessoas sabem, eu vim morar em Minas. Minas é um estado agro, eu moro no interior do estado mineiro, e tive muito contato com os animais, com o mundo animal. Fui aprofundando meu conhecimento, criando mais vontade de aprender. Acabei estudando alguns temas da veterinária, me profissionalizei depois de ter alguns contatos com equinos, cavalos, muares, asininos. Então eu me tornei um ferrador de cavalo, né? Eu ferro de cavalo, ou seja, eu coloco ferradura nos cavalos. Eu sou um sapateiro de cavalo e também sou uma manicure de cavalo, porque eu faço todo o balanceamento do casco, retirando o excesso de material creatinoso nos cascos, para que eles possam estar equilibrados e não haja problemas de tendões, como os que eu estou tendo, né, por causa do meu trabalho atual. Também trabalho como retireiro, ou seja, eu tiro leite de vacas, eu trabalho numa fazenda fazendo isso, então eu tenho esse meu emprego fixo e o meu emprego autônomo como ferrador de cavalo. E acabei me interessando muito pelo tal do jumento, porque o jumento ele é um bicho que, quando você vai trabalhar com ele no momento do ferrageamento, ou seja, no momento em que você vai ferrar o jumento, vou até pegar uma ferradura a título de curiosidade. Quando você vai ferrá-lo, ou seja, você vai colocar-lhe uma ferradura, ele tem um comportamento muito diferente do cavalo. Os cavalos, não de modo geral, mas em sua maioria, são mais mansos do que os jumentos. Não coiceiam para frente, nem para o lado, só para trás. Os jumentos coiceiam para frente, para os lados e para trás. Os jumentos são mais fortes do que os cavalos. Então é pior tomar um coice de jumento do que um coice de cavalo. É claro que um jumento de 100 quilos não vai dar o coice de um cavalo de 400, mas proporcionalmente o coice de um jumento é muito mais poderoso. Só que o que mais me chamou a atenção é que o jumento, como diria Luiz Gonzaga, o jumento é nosso irmão. E por que o jumento é nosso irmão? Porque a história, sobretudo do sertão brasileiro e de todo o Oriente Médio, é escrita no lombo do jumento. No lombo do jumento? No lombo do jumento. Tanto que essa música diz, o jumento é nosso irmão. Porque toda a história do sertão nordestino é desenvolvida em cima do jumento. Transporte de carga, transporte de mercadorias, viagem, ela é feita em cima do lombo do jumento. E por que em cima do lombo do jumento e não do cavalo? Primeiro porque o jumento, ele é um animal típico dessa região afroasiática, né? Entre ali o norte da África e o Oriente Médio. Por quê? O jumento, ao contrário do cavalo, não vive em planícies. Os cavalos, as manadas de cavalos costumam viver em planícies, em grupos em planícies. Os cavalos, eles têm um comportamento de fuga. Tanto que, de um determinado ponto para frente, em que você se aproxima do cavalo, nós chamamos de zona de fuga ou zona de pressão. É uma zona que, se você chega num cavalo que não te conhece, ou num cavalo chucro, do mato selvagem, ele vai ter uma única reação: fugir. Porque ele tem a reação de fuga. Os cavalos, quando estão em manada e vem um predador, a primeira coisa que eles fazem é fugir. E os jumentos, ao contrário, vivem em ambientes áridos, pedregosos e montanhosos. Então, a possibilidade de fuga é menor. Por isso que os jumentos são menores, têm pernas mais curtas e orelhas maiores. Porque a percepção dele de perigo tem que ser muito mais auditiva do que visual.
Porque num campo aberto, como está um cavalo, ele consegue visualizar o perigo melhor. Agora, o jumento ele precisa estar nas montanhas, porque o campo de visão dele é diminuto. Então, o jumento ele tem as pernas menores. O casco do jumento é mais duro, porque ele pisa em solo pedregoso, rochoso, íngreme, sinuoso, agora do cavalo que pisa em planície. Tanto que a ferradura de cavalo e a ferradura de jumento, ou de mula, no caso, o burro, que é um cruzamento híbrido, a mula e o burro são filhos de um jumento com uma égua, né? Então é uma raça híbrida. Eles são ferraduras diferentes, porque o casco deles é mais duro, mais rígido, tem um formato mais achatado, encastelado, como nós dizemos, ele é mais em pé, para gerar esse equilíbrio no ambiente rochoso. O jumento não tem a possibilidade de fuga. Então, o jumento é casca grossa. Então, o que acontece? Quando o jumento se encontra no ambiente de perigo, o que o jumento faz? Ele ataca até morrer. Então, qual é o mecanismo de defesa do jumento? O ataque, ou o contra-ataque, a defesa. Qual é o sistema de defesa do cavalo? É a fuga. Então, um cavalo, se você se cai num poço, num buraco, ou ele fica preso num lugar e não consegue sair, ele fica louco. Ele se debate, ele bate a cabeça contra um lugar, ele vai ficar rodando em círculo, vai procurar um lugar para fugir, e no final ele vai morrer de tanto tentar fugir. O jumento cai num buraco, ele desiste. Porque para ele não existe a possibilidade de fuga. Porém, se o nadador avança num jumento, qual é o instinto do jumento? Coiciar. Por quê? Porque ele sabe que a única possibilidade dele de sobrevivência é acertando coice. E é por isso que nós dizemos que a mula, o burro e, sobretudo, o jumento, quando dão coice, é para matar. Então, ele nunca tem a intenção de errar, porque errar significa a não sobrevivência dele. Vamos para cá que está mais claro. Ao contrário do cavalo. O cavalo só coiceia. O cavalo ele só parte para o ataque quando não existe mais o recurso de defesa, de fuga dele. Então, quando você está extremamente próximo ao animal, agarrado ao animal, ele vai te dar um coice e em seguida vai fugir. O jumento não. O jumento ele vai te coicear até te matar. E as zebras também são assim. As zebras também são assim. É por isso que as zebras até hoje não foram domadas. Não existem pessoas cavalgando zebras pelas ruas. Os europeus tentaram fazer isso. E qual foi o resultado? Muitas pessoas. Porque a zebra é um animal que ela prefere morrer do que ser domado. Porque o instinto é de ataque. E o do jumento também é dessa forma. O jumento é uma coisa muito interessante também nessa estrutura morfológica, no seu processo evolutivo, adaptativo, que é diferente dos cavalos. Esse ambiente árido, seco, extremamente rochoso, impede o quê? Acesso facilitado a capim e outros alimentos. Então, o consumo calórico do jumento é 25% menor a cada 100 quilos do que um cavalo. Então, o jumento consome, o muar, né, no caso a mula ou o burro, consomem 25% a menos alimento do que um cavalo. Então, eles conseguem sobreviver e engordar com alimentos de baixa qualidade proteica, baixa qualidade calórica e de baixa qualidade nutricional. Porque estão adaptados assim. Por isso que os jumentos conseguiram se adequar tão bem ao ambiente do Nordeste brasileiro. Porque lhes é familiar. É algo que para eles é comum. Eles estão feitos, eles são adaptados para sobreviver a esse ambiente. Por isso que o jumento, hoje em dia no Nordeste, ele é uma praga. Ele é considerado uma praga. Você vai viajando pelas estradas do interior nordestino e é constante a vista de jumentos vagando, abandonados pela estrada, ou corpos de jumentos atropelados, abandonados pela estrada, pelo caminho. Porque é um ambiente propício ao desenvolvimento do jumento. Tudo isso que eu estou fazendo é uma introdução ao animal. Em seguida, eu vou explicar, então, qual é a relação bíblica que nós temos com esse animal. Agora, quando nós vamos falar culturalmente do jumento, nós falamos em jumento e associamos logo a certos estereótipos e preconceitos que nos foram estabelecidos. Ignorância, burrice, falta de esperteza, falta de inteligência, o que não é verdade. Muito pelo contrário, os jumentos são mais inteligentes e mais desenvolvidos intelectualmente do que, por exemplo, os cavalos. Eles são mais inteligentes do que os cavalos e, na verdade, dentre os equinos, são os mais espertos, os mais desenvolvidos. Então, isso torna mais difícil o controle deles, por isso que ele empaca ou ele desobedece com mais facilidade, né?
Ele tem muita propriocepção, ele tem muita percepção de si mesmo. Então ele não é tolo. Pelo contrário, ele é esperto. Quando ele empaca, não é falta de esperteza ou qualquer outra coisa, é não submissão. Ele sabe o que ele quer e ele não quer fazer. O processo de doma de um jumento, ou de doma de uma mula ou de um burro, hoje em dia fala-se mais da mula e do burro, porque a mula e o burro hoje são artigos de luxo. No mundo urbano, isso não passa a não fazer sentido, mas uma boa mula e um bom burro pode custar muito mais de R$200 mil. Ou seja, um bom jumento cruzado com uma boa égua, dando uma boa mula, pode ser uma fortuna de 200, 300, R$1 milhão. Caramba. Você numa cavalgada numa cidade do interior, ou tentar um bom burro e uma boa mula, com uma boa marcha, um bom andamento, é tudo. Tudo. Você é o rei. Você é como se estivesse andando numa Ferrari, que de fato está andando. Né? Só que são animais estéreis. O burro e a mula são animais estéreis. E por que as pessoas gostam do burro e da mula? Porque elas têm a grandeza do cavalo, você tem um tamanho maior, são mais avantajadas, tem maior resistência, maior velocidade, porém tem a força, tem essa questão nutricional do jumento, comer menos, e são visualmente mais bonitas. São visualmente mais bonitas do que o jumento. Então, você vê que é um artigo de luxo. No Brasil, usa-se sobretudo para o trabalho, que é mais resistente que o cavalo, e por causa dessas características do jumento, mas também tem o tamanho do cavalo, que permite a velocidade para tocar o gato, seja lá o que for. E até falando em trabalho, o jumento ele é rapidamente associado ao trabalho. A primeira coisa que nós temos que entender, sempre que falamos em jumento, independente da cultura, é que é um animal associado ao trabalho braçal. Tanto que o termo asno e o próprio termo jumento também, mas sobretudo o termo asno, ele era um termo que na língua latina era usado a qualquer animal de carga. Só que pelo momento ser quase exclusivamente o único animal de carga, ou o principal animal de carga, passou a se referir especificamente ao jumento, né, aos meninos africanos. O jumento ele é um animal de trabalho, de carga. E por quê? Porque um cavalo aguenta, em média, sobre o seu lombo, de 20% a 30% no máximo do seu corporal. De 20% a 30% do seu peso corporal. Um jumento aguenta 100%, 50% do seu peso corporal. Força, trabalho, coisa que você não consegue com um cavalo, você consegue com um jumento. É claro que um cavalo de 500 quilos puxa mais peso do que um jumento de 150, mas um jumento de 150 puxa 150 quilos no lombo. Então, ele é um símbolo universal do trabalho, da força, do trabalho braçal. Por isso até que o pessoal prefere a mula, porque a mula já aguenta 50% do seu peso corporal sobre o lombo. Então, ela é um intermédio entre o jumento e o cavalo. Só que no contexto bíblico, nós temos uma coisa... Só um detalhe. Antes da gente pular para isso aí, você mencionou a questão do jumento e o Nordeste. Só que o jumento, ele também foi muito importante para a construção Rio, Minas Gerais, São Paulo, até o Rio Grande do Sul, que você tem os tropeiros, que era o pessoal que eram paulistas, que carregavam mulas e coisas de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para Belo Horizonte ou qualquer outra cidade. Então, querendo ou não, os primeiros caminhoneiros do Brasil foram os jumentos, os tropeiros, né? Só complementando, que eles também fazem parte da industrialização. Eles fazem parte de toda a história. Como, por exemplo, no México, para nós termos a ideia, no México existem diversos santuários, hoje em dia, de preservação ao jumento. Porque o jumento é considerado um patrimônio histórico do mexicano. Porque o México foi construído em cima do lombo do jumento. E as características que fazem o jumento ser um ser único dentro do texto bíblico em relação a todas as outras culturas é porque, por exemplo, em qual animal você imagina montado um homem de posição? Sobre um cavalo ou sobre um jumento? O cavalo, né, mano? A gente que é da Europa, é o cavalo. Napoleão em cima do cavalo, Dom Pedro pedindo independência em cima do cavalo. Você viu o primeiro, ele declara a independência da República em cima de uma mula. Por andar sério.
Ele declara independência ou morte em cima de uma mula. Só que aí no quadro pinta um cavalo. Por quê? Porque o cavalo é símbolo de grandeza, elegância, poderio militar, força. Agora, o jumento, como ele é associado ao trabalho, ele também é associado ao mais humilde, à plebe, aos servos, aos braçais. Então, quando nós vamos ao texto bíblico, nós temos a primeira impressão. O profeta Samuel andava a jumento. Balaão era um homem de posição ou um homem sem posição? Um homem de posição. E ele andava sobre uma jumenta. Vou pegar alguns outros exemplos do texto bíblico. Por exemplo, quando Davi faz a entrada a Jerusalém, ele entra a jumento, não entra a cavalo. Primeiro porque o cavalo não se adapta bem, como eu já demonstrei, ao clima hostil e à localização geográfica tão hostil que é o Oriente Médio, que é Jerusalém, que é Canaã. Então, o custo de se manter um cavalo é muito maior, porque ele consome mais, necessita de mais coisas. Então, é por isso que quando nós temos lá em Juízes, que dizia que Cícera, né, que é o nome do líder militar, acho que é Cícera, né, que aparece em Juízes, eu me esqueci o nome assim, diz que lá que ele tinha tantos carros e tantas armas, e isso também não estava tanto. Por quê? Porque significa que ele tinha cavalos. E quem tem condição de manter cavalos? Pessoas de muito poderio militar, de muito poder financeiro. Agora, mesmo assim, essas pessoas de posição preservavam o jumento. Por quê? Porque o jumento, ele não era visto como um animal símbolo da teimosia, como nós temos ele empacando e tal, o símbolo da teimosia, o símbolo da rudeza, o símbolo como é que, uma palavra, no caso, não a teimosia, mas... Cabeça dura, pô. O jumento é cabeça dura. Não, cabeça dura, o símbolo das pessoas cabeças duras. Em Israel, ele era cultivado com outro sentido, com o sentido da paz. Então, quando um líder de grande prestígio, de grande poder, ele se presta, né, à condição de andar a jumento, ele está vindo em quê? Em guerra ou em paz? Eu acho que o jumento é símbolo da paz, ele é símbolo do trabalho, não é da guerra. Agora, se um rei na tua cidade é cavalo, boa vez ele não quer. Agora, se ele quer jumento, opa, calma lá, não certo. Alguma coisa vamos ver aí que esse cara quer diferente. Ele não quer luta, ele quer um diálogo. Então, o jumento tem muito dessa conotação pacifista, mas também tem da conotação de humilde. Eu estou vindo aqui numa condição abaixo do que realmente é a minha. E todas essas características que eu estou nomeando nos lembram que história bíblica? Jesus entrando na cidade. A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Todo o meu estudo é feito com base nesse texto. Por quê? Qual é o único animal que Cristo montou em vida? Que é mencionado é o jumento. Só o jumento. Qual é o animal que testemunha o nascimento de Cristo na manjedoura? Segundo o texto bíblico. Só tem 2 animais. Cara, eu vou ter que dar uma olhada no texto. Mas eu vou chutar, o jumento. O boi e o jumento. 2 homens. Porque o boi e o jumento, eles estão presentes no nascimento de Cristo. Num texto específico, se eu não estou enganado, para Isaías, pode ser de Jeremias, eu não vim preparado, foi até de última hora essa live, diz assim, ó Israel, vocês não me escutam, mas o boi e o jumento abaixam ele para me escutar. Então, colocar o bom jumento junto do nascimento de Cristo na manjedoura e os homens ocupados com as suas tarefas é o que? É um puxão de orelha para nós. Porque até o animal reconhece melhor o seu Criador do que o homem que é feito com sua semelhança. Certo. Tem um companheiro aqui na live, o Fabito, só dá uma pausa aqui, tem um companheiro aqui que falou o seguinte, Adolfo, agora eu fiquei confuso, quando eu tomo banho com a minha mulher, ela diz que eu pareço um jumento, depois eu vou perguntar para ela o que quer dizer com isso.
Mas é um elogio. O jumento, ele não é... Me fiz essa pergunta hoje, eu já vou adiantar. O jumento não é símbolo do... Não é um símbolo sexual no pensamento do antigo Israel, mas sim aquela referência bíblica a mulheres que se prostituem com homens de genitálias semelhantes às dos cavalos e dos jumentos, mas o jumento, de fato, em outras culturas, sobretudo pagãs, tem uma conotação sexual, mas na cultura israelita ele não tem uma conotação sexual. Agora, indo para o contexto do Oriente Médio, eu consegui entender melhor o porquê que Cristo adentra a antiga Jerusalém a jumento e não a cavalo. Primeiro, a questão pacifista. Jesus não veio em guerra, Jesus veio em paz. E por mais que ele fale que vim trazer a espada, a missão dele não é a espada, porque ele cita a espada de Pedro em prol da cura. A jornada de Cristo é pacifista, a missão de Cristo é pacifista. Cristo pensa numa situação de humildade. Mas mesmo assim, não é qualquer humildade, porque aquela jumenta, em Mateus diz que é uma jumenta com um filhote, e em Lucas diz que é um jumentinho. Ele nunca foi montado. E os animais que nunca foram tocados, usados, montados, tosqueados, eles são animais normalmente dedicados a quem? No Pentateuco? Ao Senhor. Ao Senhor, exatamente. Então, ainda que seja um jumento, não é qualquer jumento. É um jumento dedicado desde a nascença ao Senhor. Porque ele não foi usado pelo homem. Como acontece na da novilha vermelha. Ela nunca foi usada pelo homem. Nos mitos sumérios e nos mitos acadianos, os semideuses, os príncipes, os reis, os deuses adentram a grande cidade montados a jumento, nunca a cavalo. Da hora. Pode pesquisar aí, dicionário de imagens bíblicas. No caso, seria Dictionary of Biblical Imaginary, né? O dicionário do imaginário bíblico, em inglês. E pesquisem a palavra jumento, donkey, e vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. Nos mitos suméricos, os deuses, os grandes reis, as grandes figuras, elas entram sempre à grande cidade, montadas num jumento. Porque simboliza o quê? A paz, a humildade, o trabalho, virtudes que o jumento carrega. Agora, quando nós vamos ao Apocalipse, nós vamos contraste direto com a entrada triunfal de Cristo. E qual seria essa passagem? Você sabe? De cor, não. Cristo vem montado como? Salvar os pecadores. Tomar o seu, montado em cima de um cavalo branco, com um nome escrito na pedra, né? O Santo dos Santos, o Rei dos Reis. Ele vem com uma palmeira nas mãos e na outra um cetro, e vem coroado com hostes e hostes. Então, nesse momento, vem numa missão, numa causa, uma empreitada pacifista. Ele agora vem numa empreitada bélica. Ele agora vem comprar briga, ele vem em guerra. Mas agora já não mais como o antigo pacifista que vem redimir os seus, mas sim aquele que vem resgatar os seus, tomar os seus para si por meio da batalha, da luta. Então há um contraste. Quando João escreve essa passagem, ele está tendo em mente a primeira entrada de Cristo. Porque, como nós vimos, o animal que se opõe ao jumento é o cavalo, em seu poder, em sua força, em sua glória. Pesquisem na Bíblia. A entrada do rei Davi a Jerusalém é feita em cima de um jumento. A entrada de Salomão, no momento da dedicação do templo, é feita em cima de um jumento. Então, não só esse contexto mitológico é invocado quando Cristo entra a jumento em Jerusalém, mas todo o contexto régio é invocado. Então, ele não só está dizendo que ele é Deus, a figura mítica, como ele está dizendo, eu sou o filho de Davi, eu sou o legítimo rei dessa cidade e eu venho tomá-la de modo pacífico, porque ela me é dada. Da hora. Cara. Então, você percebe que existe todo um contexto simbólico que vai além dessa questão pacifista de humildade que nós sempre chamamos a atenção. Vem do contexto mítico, dentro de um contexto régio, banhado de um contexto cultural específico. O jumento ele parece ter um status muito especial na Bíblia. O jumento ele é o animal, como eu já sei, junto com o boi, digno de presença ao nascimento de Cristo na manjedoura. Nenhum outro ser humano,
além de Maria e José, tiveram essa oportunidade. Agora, o jumento e o boi tiveram. O animal que Cristo foge montado até o Egito é o jumento. O animal em que Cristo entra a Jerusalém montado é o jumento. O único animal a quem Deus concede o dom da fala, aí vocês prestem atenção, que Deus concede o dom da fala, é a jumenta de Balaão. Aí tá, mas e a serpente do Éden? Deus não me concedeu o dom da fala. Nós já sabemos que é o diabo, a antiga serpente. Foi outorgado por Deus. O judaísmo entende que o que diferencia os homens dos animais, além das vestimentas, que é uma coisa sempre evocada no judaísmo, além do raciocínio, da lógica, é a capacidade de fala. E a fala, a linguagem, é uma coisa que somente Deus pode dar ao homem. Tanto que o judaísmo entende, quando um místico cria um golem e só ele o seu fôlego de vida, ele pode até dar vida ao golem, mas não pode dar capacidade de linguagem. O golem não pode ser capaz de falar e comunicar-se por si só. Porque esse é um dom que somente Deus pode conceder a um ser vivo. E ele concede diretamente a jumenta de Balaão. Porque é o único animal que nós temos registro na Bíblia que Deus concede a habilidade de falar. Então, olha todo esse contexto que é evocado dentro do cristianismo e, sobretudo, dentro da Bíblia, acerca do jumento. E parece ser uma coisa efêmera, um animal efêmero, um animal sem valor. Se pegarmos um jumento, até peço para você, coloca a imagem, pesquisa aí, jumento no Google, pesquisa jumento. Eu vou mostrar uma coisa a vocês, e aí, é mais curiosidade do que qualquer coisa, mas eu sempre penso nisso quando eu falo que o jumento ele é um animal com um status especial diante de mim. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vai pesquisar aí, eu vou procurar pegar um copo d'água para mim. Shift 5. Câmera extra, compartilhar tela. Opa. Aí, ó. O jumento é um animal dócil, dotado de grande senso de sobrevivência, é muito usado como animal de carga, tração e é peça fundamental nos trabalhos pesados do campo. O jumento é um animal dócil, inteligente, de grande senso de sobrevivência. Vamos analisar então uma característica física do jumento. Pronto, pode ser qualquer imagem que apareça as costas dele, bem destacadas. As costas. Aqui, ó. Pronto. Vocês percebem que existe uma linha que desce até nós chamamos tecnicamente de membros anteriores, né? Nos membros anteriores do jumento, qualquer uma dessas imagens você vê. Uma linha. Essa linha nós chamamos de faixa crucial. E por quê? Porque ela se estende da nuca do animal até a ponta da cauda, só que entre os membros anteriores ela se abre em formato de cruz. Dizem os antigos que essa é a eterna marca que Cristo concedeu ao jumento quando fugiu em cima dele até o Egito e urinou em cima dele. Então essa é a marca da urina de Cristo que ficou eterna para o jumento. E chamamos isso que faixa crucial. Mas independente de ser isso não, de ser ou não a marca da urina de Cristo, o fato de nós imputarmos isso ao jumento já revela que o jumento possui um status especial dentro da cristandade, enquanto animal. Interessante. Ó, tem um Robson G aqui falando assim, ó, faz o elogio ao chapéu do Vardomiration. Você tá com o chapéu do Vardomiro Santiago. Então, aproveitando esse espírito de Vardomiration aí, peça a doação e faça uma bênção para quem fazer uma doação no Pix aqui no comentário fixado. Vou ensinar o alfabeto a pedir dinheiro na internet aqui para mim.
Voltando ao assunto, até me perdi com esse comentário, achei engraçado. O jumento é um animal que tem muitas citações na Bíblia, muitas diversas, desde as mais banais, como do tipo, ele montou no jumento, até as mais significativas, como essa em que o jumento testemunha o nascimento de Cristo na manjedoura, que o jumento é montado por Cristo em diversos momentos durante toda a sua história, e é o único animal que nós temos registro de que foi, de fato, montado, revelam também uma característica essencial do jumento. O jumento é um ser muito tratado, extremamente maltratado. E por que ele é um animal maltratado? Porque ele, por ser muito inteligente e ter muita percepção, muita vontade própria, ele acaba se negando a certos serviços, porque o trabalho dele é carregar carga, é fazer tração. Então nós temos que estimulá-lo, né? Fazermos pressão. E como é que nós a fazemos? Causando-lhe dor, sofrimento. Então, também, o jumento é um símbolo do sofrimento. Ele é um símbolo do sofrimento não só do trabalho, causado pelo trabalho, mas também daquilo que lhe é imputado injustamente, que outros lhe causam, assim como também é com Cristo. Então, o jumento ele é um animal dotado de carga simbólica. Existe outra cultura, outra mitologia, agora não vou indicar se é a mitologia nórdica, se é a mitologia grega, se é a mitologia, eu não sei o que é, mas eu vou dar a referência bibliográfica e vocês pesquisem. Livro, Dicionário de Símbolos, vocês pesquisem a palavra asno, pesquisem lá a palavra asno, e vocês vão ver que em algumas mitologias, o asno, o jumento, era um animal de montaria de muitos deuses. Normalmente deuses de conotação negativa, mas de deuses. Então nós já voltamos para o contexto mítico que existe na entrada de Cristo em Jerusalém montado num jumento. Interessante. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se eu posso falar muito mais. Vi meio despreparado para outras coisas de cabeça. O pessoal aqui tá mais acostumado a fazer outros comentários, né? Então a live tá com teminha, mas já a gente finaliza ela. Pode deixar. O Neji apareceu, o Jedi apareceu, o Braddock apareceu aqui, mas ssó comentário fora fora da live, né? A pergunta lá do cara se era um elogio, né? Eu não sabia se era um elogio ou um apelido ou uma denotação ser chamada de jumento, mas tudo bem, pela esposa, mas é isso aí. Até uma coisa interessante, essa questão sexual do jumento, ela existe desde o Império Romano. No Império Romano, dentro do que nós chamamos de literatura de ouro da literatura latina, né? Literatura de ouro da literatura latina, nós temos grandes textos como, por exemplo, a Eneida de Virgílio, eu tenho aqui em latim. Arma virum que carno Troia qui primus amores. Ao varão e as armas que primeiro fugiu de Troia, a Itália e tal. A Eneida do Virgílio e grandes outros textos, só que quase todos, 99% dos textos são líricos ou épicos, como é o caso da Eneida. Só existe uma única narrativa, um único texto narrativo dentro dessa literatura de ouro latina. Só um único. Porque a maioria ou são dramas, no caso, textos teatrais, ou são poéticos, épicas e líricas. E essa narrativa chama-se o Asno de Ouro. É a única narrativa que nos dá na íntegra, do começo ao fim. E vai contar a história de um homem que, por questões sexuais, né, por dar em cima de quem não deve, é amaldiçoado, né, ele sofre uma metamorfose, semelhante àquela de Franz Kafka. Ele sofre uma metamorfose e ele deixa de ser homem e passa a ser um asno. Ele é condenado a ser um asno. Então, nós já vemos que desde a antiguidade existe essa conotação sexual do jumento, mas ela é exclusiva das religiões pagãs. Na religião, no caso, no povo, na mentalidade, na cultura, o jumento e outras simbologias, no caso, outros atributos, que não se encara essa questão sexual.
Tanto que em alguns rituais pagãos, o jumento era comumente sacrificado como sacrifício a deuses relacionados a sexo, a fertilidade e a vida, etc, etc. Interessante. Até no dicionário de símbolos e mitos, o autor vai realçar o fato de que o jumento ele tem uma conotação essencialmente pura, boa e positiva dentro dos evangelhos, mas sobretudo dentro de toda a Bíblia, em contraste com outras culturas, como eu citei. Por mais que alguns deuses montassem a jumento, são deuses de conotação negativa. Aqui nós vemos o próprio Deus encarnado montado em cima de um jumento com uma conotação extremamente positiva. Interessante. O Geda aqui está perguntando sobre a questão histórica do jumento, né, com a origem histórica, mas isso aí a gente já tratou no início da live já, né? Como eu falei, eles são animais como é que fala? Entre a África e a Ásia, são de ambientes rochosos, inóspitos, quentes, áridos, frutos de um processo evolutivo. Até interessante falar um pouco de evolução. Eu sei que provavelmente a maior parte das pessoas que estão assistindo essa live não acreditam em evolução, e eu também não acredito em evolução. Mas em termos de evolução, os evolucionistas acreditam que tanto os cavalos quanto os jumentos têm um ancestral em comum, que era um mamífero do tamanho de um cachorro, que foi crescendo e se desenvolvendo e se transformou no que nós conhecemos hoje como cavalo, e de um lado que nós conhecemos como jumento. Entendi. O Braddock perguntou qual é a principal diferença entre burro e jumento. Vamos lá, eu expliquei isso já. Eu vou dividir em 3 grupos: cavalos, muares, ou muar é o singular, e muares é o plural, e o terceiro, jumentos. Existiria um 4º grupo, mas eu não vou citar, que são das zebras, mas vamos fingir que existem esses 3. Jumentos, muares e burros. Não, jumentos, muares e cavalos. O cavalo, ele é aquele que nós já conhecemos. E o jumento também. O burro é um muar, é o macho do muar. E a fêmea do muar é a mula. Então, tanto a mula quanto o burro são um muar. São um muar. É o nome da espécie, é muar. A fêmea é mula e o macho é o burro. Como é que eles nascem? Eles não existem na natureza. Você pode caçá-lo selvagem, eles não existem. Quando nós, seres humanos, pegamos um jumento e o fazemos cobrir uma égua, ou seja, montar na égua e copular com ela, essa égua engravida. E então ela pare um burro ou uma mula. O que vai definir é o sexo. Se for macho, um burro; se for fêmea, uma mula. Então é um animal híbrido que surge do cruzamento de um jumento com uma égua. Então ele é um animal híbrido, ele é estéril, ele não pode reproduzir. Assim como se você cruzar um tigre, forma um ligre, só que o ligre não é fértil, ele é estéril, ele é um animal estéril. Caramba! Já viu um ligre? Coisa feia, não sei o que fizeram esse bicho. Deixa eu ver aqui, um libre. É o híbrido do tigre com o leão, é o ligre. Ligre? Ligre. Que bicho estranho. Ele é estranho. E ele é cheio de doença, não vive muito tempo, precisa de constante acompanhamento veterinário. É um animal, uma desgraça, não serve para nada. A mula e o burro, pelo contrário, já tem um valor econômico, trabalhístico muito grande. Isso, um ligre. Estranho, cara. Ele é gordo, é um tigre gordo. Isso. Agora pesquisa aí um burro, uma mula. Se as pessoas soubessem o que é o mercado dos muares no Brasil, dos burros e das mulas, pronto. A mula que ela já é mais ajeitada, né? É um jumento, né? Mas agora esses outros são todos mulas. Vai ser uma mula. Mula formosa.
É uma mula, do cruzamento de um jumento com um cavalo. E aí, o que acontece é que no Brasil, as pessoas que são apaixonadas, ou que comercializam, ou que cultivam mulas, são chamados muladeiros. E tem uma comunidade muito forte de muladeiros no Brasil, não fazendo nem ideia. Acho que é a maior do mundo. Porque no Brasil, produzimos as mulas e os burros de maior qualidade do mundo. Eita. E agora eles estão sendo abandonados, né? Por causa da moto, do carro, do caminhão. O jumento, sim. Porque o jumento, você não tem motivo para. O jumento não é um animal bom de sela, não é um animal com alto valor econômico. Então ele só gera, ele não gera nem gasto, porque ele não ocupa quase nada, né? Só ocupa espaço e dá trabalho. Mas se você tem um caminhão, qualquer coisa, agora os burros, eles cada vez mais ganham no mercado. Porque eles não são animais de trabalho, eles são animais de trabalho para tocar o gado e tal. Mas eles são animais essencialmente de competição. Meu patrão mesmo está na competição em Jacareí, já há uma semana, expondo os cavalos marchadores dele. Jacareí aqui do lado aqui? Isso. Caraca, nem tava sabendo. Exposição nacional do manga larga marchador, cavalo mineiro, né? Cavalo mineiro por excelência. E os burros e as mulas, é que as pessoas não têm noção, as pessoas não conseguem compreender o quanto a pessoa ganha status por ter uma boa mula ou um bom burro. E o tanto de dinheiro que ela rende. Caramba. E o quão ela é melhor que um cavalo para andar. O andamento dele é melhor. Nossa, não sabia que existia. O mundo é bem complicado, né, cara? É muita coisa. E se eu falar um dado para você, você acredita? E se eu falar que o mercado de cavalos, mulas e burros no Brasil gera mais emprego e movimenta mais dinheiro do que o mercado automobilístico? O quê? Pesquisa. O mercado no Brasil movimenta mais dinheiro do que o automobilístico e emprega mais pessoas. Não, você tá de sacanagem. As pessoas não têm noção do que é o mercado de cavalo? Como é que eu tenho que colocar aqui para pesquisar? Dizer assim, cavalos, pode ser mercado de cavalos, mais dinheiro do que automóveis ou automobilístico. É igual o boxe. Agora o boxe está na alta. Deixa eu só focar aqui, né? Só comentar. Isso que você está comentando me lembra bastante o boxe. Aqui no Brasil, o boxe ele não é tão valorizado. Você pensa que o boxe não é nada. Só que o boxe ele é o esporte que mais movimenta dinheiro no mundo. Se você for para os Estados Unidos, para a Europa, tem muito boxeador que racha de ganhar dinheiro. E tá chegando no Brasil. O engraçado é que o cavalo ele gera mais emprego no Brasil do que os carros. Então. Existem mais pessoas que ganham dinheiro direta e indiretamente com cavalos do que com carros. Ó, cavalo emprega mais que carro. Caraca. Foi o único mercado na pandemia que não sofreu nada. Emprega 3 milhões de pessoas. Nossa, sossegado. Caramba. As pessoas não têm noção do que é o mercado de equinos, né? As pessoas não têm noção. As pessoas que estão envolvidas no meio urbano, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas no meio urbano não conseguem imaginar que o PIB é 1/3 agronegócio. E que é ínfima a contribuição urbana no PIB, praticamente, em relação ao que é movido pelo agronegócio. E quantas pessoas são empregadas no agronegócio? Quer dizer que os caipiras são nós, da cidade grande? São. Bem, economicamente falando, são. Caramba, cara. O Brasil ele não é um país industrialmente forte, né? Não, mas nós, no agro, só tem que tirar o chapéu. O meu chefe ele é até um dos maiores tomadores do mundo. Eu fico muito orgulhoso de trabalhar com um cara desse. De cavalo. Ele já foi até a Alemanha. O seu patrão? O patrão. Depois de pesquisa em Centro de Treinamento Equestre e Rancho Talismã, onde eu trabalho. Eu trabalho no Casa das Vacas lá. Que agora ele quer começar uma produção forte dentro do gado leiteiro. Mas ele é
você vai no escritório dele, as paredes são só troféu. Você não sabe nem de que cor é a parede, pintada a parede dele. Tanto troféu que ele tem. Caramba. É. Pô, interessante. E eu não sabia da importância desse animal para exegese. Nunca tinha parado para analisar. Eu também separei para analisar, porque eu comecei a conviver muito. Por acaso, eu pouco vejo jumento. Eu vejo um jumento aqui e outro ali. Porque o jumento, hoje, ele só tem uma função: criar burros e mulas. Então, uma pessoa que compra um jumento hoje é uma pessoa que ela compra um jumento de alto valor econômico para poder comercializar o seu sêmen. O sêmen de um bom jumento é muito caro. Eu, pelo menos, conheci um grande criador em Machado, de Mandaga Machador, e ele cultivava o jumento da raça pega, que é um jumento brasileiro, que é considerado o melhor jumento do mundo. Em questão de genética, ele é mineiro, ele é brasileiro, jumento pega. Pode pesquisar. Tá vendo? O bicho parece um cavalo, de tão bonito. Jumento pega, e ele é um animal cujo sêmen, segundo o homem que eu conversei, o amigo que eu cultivei numa cidade chamada Silvianópolis, aqui em Minas, o sêmen, o frasquinho de sêmen, assim, era comercializado R$1.000 cada. Quanto de sêmen não sai numa única tirada, né, do um jumento? Quantos frascos não dá? A pergunta é, quem é que tem coragem de bater uma pro jumento e sortar lá? Tem dois jeitos, né? Tem dois jeitos. O primeiro é... Como é? Eu tô tentando explicar, eu não sei definir, mas não. É como se fosse uma égua de borracha? Um tubo de madeira, todo por dentro revestido com um tipo feltro, algo assim, que simula a temperatura e a textura de uma vagina de uma égua. E tem 4 pernas de madeira, e aí você passa ali o líquido da égua no cio, aquele líquido que sai da vagina dela, você passa ali, o cavalo sente o cheiro, monta naquilo como se estivesse montando na égua, ou o jumento, seja lá o que for, e ele despeja todo o sêmen dele dentro, você depois só faz a coleta e depois analisa se o sêmen tá bom, se o sêmen não tá bom, a qualidade desse sêmen, e comercializa. Agora, existe um outro jeito, em que você coloca uma égua na frente do cavalo, do jumento, ele vai ficar sexualmente estimulado, vai ficar teso, como se diz em Portugal, e depois que ele fica teso, ereto, você não deixa encaixar o pênis dentro da vagina da égua. Você coloca como se fosse uma... a mesma coisa que eu falei mas ao invés de ser do tamanho de uma égua, emulando uma égua, é como se fosse um tubo, assim, mais ou menos do tamanho do meu braço, para caber o pênis dele, e você encaixa no pênis dele e ele vai ejacular ali dentro, o sêmen vai ficar retido ali dentro, e depois você só comercializa. Só que tem que ter alguém corajoso o suficiente para ficar entre a égua e o cavalo e encaixar o pênis dele dentro desse tubo, né? Ossos do ofício, né, cara? Nem tudo é coisa boa. Nem tudo é coisa boa. Todo trabalho tem os ossos do ofício. Caraca. Ó, o Francisco Alberto fez um comentário relevante aqui, ó. Jumento em hebraico é amor. E também é o nome do príncipe Evil da cidade de Siquém, quando Jacó entrou na Palestina. Agora, por que um rei teria esse nome? Por acaso, se você pesquisar mesmo no léxico, qualquer léxico de hebraico, você vê que tem 2 entradas, né, para jumento. A primeira é a normal, o Hamor, Hamorim, né, que são os jumentos. E Hamor, parece lá, nome pessoal, você vai pesquisar, é o rei de Siquém. Agora, eu não sei. Por acaso, fiquei curioso, eu não sei explicar. Não dá para saber quais características não dá para saber quais características eles queriam evocar quando chamavam de Hamor, mas alguma coisa tem que ter. Ou é algum atributo físico, ou é a parcimônia, ou é a teimosia, ou é o trabalho, ou é a humildade. Se desse mais detalhes, nós poderíamos discutir, né? Se tivesse a história dele, dava para discutir, porque é o caso de Jonas. Como é que é Jonas em hebraico? Ioná. Ioná é a pomba. Aí, qual é a carga simbólica da pomba? Pomba é a
pureza, é a beleza, tem a questão que evoca de Gênesis e Noé e tal. E isso serve de quê? De contraste ao caráter de Jonas no livro. Então é algo que realça o seu caráter, mas é algo que contrasta o caráter. O seu nome não revela o seu caráter. Antes, o seu nome contrasta com o seu caráter durante o livro. Porque durante o livro ele é mentiroso, covarde, fujão, egoísta e nacionalista. Mas também, vamos lá, vamos dar um pontinho para Jonas, né, mano? Lidar com os ninivitas não era fácil não, né, cara? Você pega os registros dos grandes reis da Síria, a maior parte empilhava os corpos e queimava, eles faziam o esfolamento dos corpos e depois penduravam e estiravam o couro dos seus inimigos nos muros dos castelos, faziam o empalamento em público dos seus inimigos, massacre de crianças, genocídio, tios. A tarefa que foi dada a Jonas, ela é muito cômica. Até para discutir, eu posso fazer uma live inteira sobre Jonas. O Jonas, ele é um livro, o livro de Jonas é uma piada, uma grande piada. Ó. O Braddock tá falando aqui, ó, os assírios eram psicopatas. Eram. Não sei o que, mas eu lembrei disso e fica aí uma curiosidade. A palavra veterinária vem do latim veteranos. A palavra veterinária tem a mesma origem, porque o veterinário é aquele que cuidava dos cavalos veteranos do exército romano. Então, o estudo da medicina veterinária ele surge em Roma para cuidar dos animais de guerra, dos cavalos de guerra do Império Romano. E esses cavalos eram conhecidos como veteranos. Que acontece o seguinte, é só seguir a lógica. O que faz um soldado machucado? O que faz um soldado machucado? Ele não pode lutar, ou aquele soldado que já lutou muitas batalhas, já tem uma certa idade. Então ele vai ficar onde no exército? Ele fica cuidando dos animais de carga, dos animais de guerra. Então é por isso que pode ter dado essa ideia, né, de veterano, né? Veterano é aqueles caras que já passaram por muita luta. E eles cuidam dos animais veteranos. Os cavalos eram conhecidos como veteranos, né? Interessante, pô. Veterano de guerra. Mas, Fabetão, eu acho que assim, você falou bastante sobre um animal, eu nem tinha ideia, cara, que dava para falar tudo sobre isso. Dava para falar até mais. Caramba, tem mais, então continua, pô. Não, aí vamos entrar em detalhes nada relevantes para o entendimento bíblico. Ou para o texto bíblico. Mas, pô, você pegando essa colocação aí do jumento usado no Antigo Oriente, cara, eu nunca tinha, assim, a gente lê, o cara tá em cima do jumento, e ponto, e passa por cima. Jesus entrou, era um jumento, ponto, cara, e olhando aí, caraca, mano, olha simbolismo em cima do jumento, eu não sabia, pô. Tem profundidade. Exatamente. Eu não tinha ideia disso, cara, eu não tinha a mínima ideia. Mas então vou estar finalizando a live aqui. Gente, muito obrigado, tá? O Fabeta não fez o trabalho de Vardão Santiago e pediu uma doação para nós, mas quem puder fazer uma doação via Pix... Quem quiser fazer uma doação... vai encontrar meu Pix no e-mail, na descrição do vídeo, ou no canto aqui das conversas, aqui em cima, fixado, comentário fixado. Se quiser financiar minhas pesquisas também, meu Pix é 11-97792-4513. Fica aí também. Para quem quiser dar uma força pro Fabeta, é só ir lá no canal dele, Fabeta em Letras, e ver qual é o número atualizado. Beleza? Porque pode ser que o número mude por aí. Fechou? E é isso aí, minha gente. Um abraço a todos. Finalizo a live aqui. Valeu, Fabetão, pela live.